A aula de hoje é Termodinâmica, parte 1, Introdução. Nesta aula estudaremos sobre sistema termodinâmico, sistema isolado, volume de controle, fase, propriedades térmicas, processo, ciclo e conceitos importantes. Esta aula tem como material base o livro Fundamentos da Termodinâmica. A termodinâmica é a ciência que trata do calor, do trabalho e das propriedades das substâncias relacionadas ao calor e ao trabalho. O sistema termodinâmico é a quantidade de matéria com propriedades definidas a ser estudado. Tudo fora do sistema é chamado de meio ou vizinhança. O sistema é separado da vizinhança pelas fronteiras do sistema. Estas podem ser fixas ou móveis. Calor e trabalho podem cruzar as fronteiras durante os processos. Vejamos um exemplo de um gás em um reservatório, com um êmbolo no topo. Neste primeiro momento, o sistema termodinâmico é dado pela representação. Se o reservatório for aquecido, o gás expandirá, empurrando o êmbolo para cima. Com esta expansão, as fronteiras do sistema termodinâmico movem para novo volume do gás. Se não há passagem de calor ou trabalho pela fronteira do sistema, diz-se que este é um sistema isolado. Às vezes, precisa-se estudar um equipamento em sua totalidade, onde há entrada e saída de matéria. Para isso, deve-se especificar um volume de controle envolvendo o equipamento como um todo, e a superfície deste volume é chamado de superfície de controle, onde pode ocorrer o cruzamento de calor, trabalho e também entradas e saídas de massa. Lembre-se, sistema termodinâmico possui quantidade de massa fixa, já volume de controle permite fluxos de massa. A análise de um sistema pode ser feita do ponto de vista microscópico ou macroscópico. Microscópico é quando observamos cada átomo individualmente, estudando sua posição, velocidade e outras características de cada um deles. Este método resulta em numerosas equações a serem resolvidas, e o número de equações pode ser reduzido, utilizando conhecimentos de probabilidade. Macroscópico é quando vemos o sistema como um todo, sem levar em consideração os efeitos de cada molécula. Os efeitos podem ser percebidos pelos sentidos ou medidos por instrumentos. A pressão, medida em um manômetro na abordagem macroscópica, é resultado das colisões entre moléculas e entre as moléculas e paredes do reservatório na abordagem microscópica. A maioria das observações neste curso serão do ponto de vista macroscópico, já que os volumes estudados serão muito maiores que as moléculas. Sendo assim, as substâncias serão tratadas como contínuas. Estas substâncias podem existir em várias formas. Uma fase é quando uma massa de matéria está totalmente homogênea. E esta homogeneidade pode ser em relação ao estado físico ou em relação à composição das fases. Quando há mais de uma fase, estas se separam pelas fronteiras das fases. Cada fase representa um estado da substância, e este estado pode ser descrito pelas propriedades da substância quando neste estado. Estas propriedades terão sempre o mesmo valor quando determinada substância estiver em determinado estado, não importando quais processos ocorreram para que esta chegasse no estado determinado. Alguns exemplos de propriedades são pressão, temperatura, massa específica e muitas outras. As propriedades termodinâmicas podem ser classificadas em intensivas, que são independentes da massa,
ou extensivas, que variam diretamente com a massa. Vejamos como exemplo esta bola de boliche. Esta bola tem uma massa m, volume v, uma temperatura T e uma massa específica ρ. Se essa bola for partida ao meio, cada metade terá uma massa m dividido por 2 e um volume m dividido por 2. No entanto, a temperatura e a massa específica permanecem as mesmas. Sendo assim, a massa e o volume são propriedades extensivas, e a temperatura e a massa específica são propriedades intensivas. Toda propriedade extensiva dividida pela massa resultará em uma propriedade intensiva. Também se pode ter propriedades do sistema, o que significa dizer que tal propriedade é válida em todo o sistema. Isto é possível quando o sistema está em estado de equilíbrio. Quando o sistema está em equilíbrio em todos os aspectos, dizemos que este está em equilíbrio termodinâmico. Quando o valor de uma propriedade é modificada, houve uma mudança de estado, e este acontecimento é chamado de processo. Processo é a transição entre estados de equilíbrio. Alguns processos mantêm uma das propriedades constantes, e estes são denominados com o prefixo iso. Alguns exemplos são os processos isotérmicos, que é a temperatura constante, isobárico, a pressão constante, e isocórico, a volume constante. Se um sistema sai de um estado de equilíbrio inicial, passa por processo e retorna a seu estado inicial, dizemos que esse sistema realizou um ciclo. Vejamos como exemplo uma instalação termoelétrica. Acompanhe com bastante atenção a explicação, tanto para a compreensão do ciclo, quanto para conhecer o funcionamento de uma instalação termoelétrica. Este conhecimento será muito importante em aulas futuras. Em uma instalação termoelétrica, a água é bombeada pela bomba e transportada para dentro da caldeira. Na caldeira, esta é aquecida e transformada em vapor. O vapor é então transportado para a turbina, que move a turbina gerando energia elétrica. O vapor sai da turbina e vai para um condensador, onde este é resfriado e retornado ao estado líquido, que então possibilita seu retorno à bomba. De forma mais simples, uma central termoelétrica consiste numa bomba que transfere líquido a uma caldeira, que transforma em vapor e transporta este vapor à turbina. Da turbina, o vapor é resfriado no condensador e retornado à bomba. Isto é um exemplo de ciclo. Vamos agora a alguns conceitos importantes que você deve saber. Energia é a capacidade de produzir efeito. Esta pode ser acumulada em um sistema ou transferida de um sistema a outro. Há vários tipos de energia. Aqui citaremos apenas alguns. Um deles é a energia potencial, que é a energia que um objeto possui em virtude da posição relativa que encontra-se dentro do sistema. A energia cinética é a energia que um corpo massivo em movimento possui devido à sua velocidade. A energia térmica é, no fundo, igual à energia cinética. A diferença está na visão macro ou microscópica do sistema. A energia térmica refere-se à agitação dos átomos e, portanto, também é referente à velocidade destes. A pressão tem conceito bem semelhante à tensão. No entanto, costuma-se usar o termo pressão para casos
de líquidos e tensão para sólidos. A pressão é dada pela equação, sendo esta igual à força dividida pela área, na qual a força está sendo aplicada, e é dada pela unidade Pascal. A temperatura é uma medida do nível de agitação entre moléculas. A lei zero da termodinâmica diz que quando dois corpos têm igualdade de temperatura com um terceiro corpo, eles terão igualdade de temperatura entre si. É por causa dessa lei que podemos medir temperatura com termômetros, por exemplo. A temperatura pode ser medida em três principais escalas. A escala do Sistema Internacional é o Celsius, em verde. Mas há também a escala Fahrenheit e Kelvin, sendo a escala de Kelvin a escala absoluta. Muitas destas definições serão melhor entendidas no decorrer do curso, então fique ligado e se inscreva no canal para não perder nenhuma aula. Na próxima aula estudaremos sobre propriedades de uma substância pura. Clique aqui para assistir a parte 2 deste curso. Visite o nosso site para ter acesso a notas de aula e exercícios de fixação. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail. E, novamente, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Tchau!